Mas fácil encontrarmos pessoas que as brechas estão abertas, o inimigo está atacando e elas não percebem. Porque sabemos que o Deus desse cego, quem é o Deus desse cego? O diabo. Ele tem cegado o entendimento de muitos que não conseguem enxergar o resultado da lua. As brechas atacam o inimigo. E Deus está todo o tempo querendo proteger, Deus está todo o tempo querendo guardar, Deus está todo o tempo querendo livrar. Mas existem pessoas que estão dispersas quanto a isso. Até oram, mas não se colocam diante das brechas. Por favor, abra sua Bíblia em Neemias. Por favor. Neemias, capítulo 6 de Neemias, por favor. Vamos falar ainda de brecha. Tapar as brechas é necessário, é importante. Às vezes oramos tanto, às vezes suplicamos tanto, mas tem brechas que precisam ser fechadas. Aleluia, glória a Deus. Mas não é fácil, porque o inimigo ele não quer que você tape as brechas, porque se você tapar as brechas, você vai conseguir atacá-lo, atingi-lo. Olha só o que diz Neemias capítulo 6, do 1 até o 3, está assim, escrito assim: tendo ouvido Sanballat, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanballat e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontre-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E tentavam fazer o quê? Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque eu cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Olha lá, o entendimento de Neemias. Ele tinha edificado o muro, tinha tapado as brechas. Tapado o quê? As brechas. Mas os seus inimigos, não contentes, convidavam ele, chamaram ele. Sabe para quê? Para ele abandonar aquela obra, aquela grande obra que ele estava realizando. E quantos são os manjares, quantos são os pratos que o inimigo oferece para que você abandone a obra? Quantos são as brechas que o inimigo permite que você abra para que aquilo que você tem orado não se realize, não se concretize? O diabo age dessa forma. A irmã está aí no instante de oração, em propósito de madrugada, a irmã está ali orando, jejuando, santificando, e o inimigo está assistindo, está vendo. Ele sabe o momento da sua resposta, da sua vitória. Ele vai fazer de tudo para impedir. Ele vai colocar, ele vai oferecer manjares, ele vai oferecer situações, ele vai criar situações para que a pessoa perca a sua bênção. Neemias ele estava focado na obra que estava fazendo. Aleluia, e quando você está focado na obra, o inimigo não pode colocar o melhor prato para você, mas você vai resistir, você não vai hesitar. Glória a Deus. Porque o seu foco é a obra, é aquilo que Deus colocou para você fazer. O teu objetivo, o inimigo ele não pode impedir se você estiver convicto ou convicta de que é somente Deus que pode fazer e realizar. Agora, quando nós tentamos com a força do nosso braço, está errado. Glória a Deus. Quando nós tentamos com o nosso entendimento, está errado. Quando nós tentamos com o nosso conhecimento, está errado. Tudo tem que ter base na palavra de Deus. Tudo que você fizer tem que ser na direção de Deus. Porque o diabo ele é especialista em desviar a direção que você está querendo tomar. O diabo é especialista em desviar a sua atenção. Foi isso que tentaram fazer com Neemias, tirar a atenção dele, criaram uma situação, mas ele estava focado em realizar a obra de quem? De Deus. Esteja focado somente nas coisas de Deus. Esteja, irmão, focado somente nas coisas de Deus, e você vai ver que vai dar certo. O inimigo ele vai levantar
Fiel não foi contado aqui, mas fiel é Deus. Glória a Deus. Fiel é quem? É Deus, Deus é contigo. Sabe por que você está aqui? Sabe por quê? Porque Deus permitiu. Sabe por que você está ouvindo essa palavra? Que não é minha, é de Deus. Porque Deus assim quer. Deus é contigo. Você quer prova maior do amor de Deus na sua vida? Ele colocou a palavra dele para você entender que as brechas precisam ser tapadas, que a vigilância tem que ser necessária. Glória a Deus. Para que a bênção chegue na sua vida. Glória. Aí, o que me faz lembrar agora, meu pastor, isso é o episódio de Abraão. Abra, por favor, sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 18, versículo 22. Isso vai me lembrar, isso que está sendo falado aqui, me lembra do nosso primeiro intercessor na Bíblia. É ciclo de oração, oração e intercessão. Você vem para interceder por alguém, e nós vamos ver Abraão intercedendo por alguém. A primeira intercessão da Bíblia acontece aqui. Gênesis capítulo 18, versículo 22. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Olha só. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu. Diga a palavra permanecer. Você precisa permanecer. Esse é o segredo. E Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não ocuparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fizeres tal